Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, você está acompanhando aqui na RDC TV mais uma edição do nosso programa Cruzando as Conversas. O Cruzando as Conversas vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira a partir das 22h15, trazendo análise dos assuntos do momento com a perspectiva dos nossos convidados no nosso estúdio e também à distância, por videoconferência. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais @RDCTV digital em todas as plataformas. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E também através de podcast que você confere no Google Podcasts, no Spotify e nos demais agregadores. E também no nosso site, rdctv.com.br. Clique lá na aba Podcasts e tenha acesso ao nosso programa na íntegra. Ontem nós tivemos uma longa cobertura das eleições municipais, começou às 8 horas da manhã e foi até mais de meia-noite. Era projetado que se encerrasse meia-noite, mas houve um atraso em relação à apuração dos votos. Nós vamos comentar sobre isso, inclusive, hoje no programa. A apuração dos votos acabou atrasando por uma questão técnica, o que acabou fazendo com que o resultado da eleição demorasse a sair. Em geral, o resultado da eleição é conhecido por volta das 19h30, a projeção inicial era essa. Mas acabou só sendo conhecido depois das 22 horas, era praticamente 11 horas da noite, quando nós tivemos o conhecimento aí dos resultados das urnas e então pudemos falar especificamente sobre quem estava vencendo, quem estava perdendo, qual era a composição das câmaras de vereadores. Esperamos que isso não ocorra no segundo turno, que seja resolvido. Aparentemente, o que aconteceu foi o seguinte: a apuração era feita nas eleições anteriores através dos TRS e não do TSE. Por uma questão de economia de recursos, o TSE passou a fazer a totalização e a apuração dos votos, o que acabou gerando um sobrecarregamento no supercomputador que há lá no TSE e isso gerou um problema, o que acabou resultando na demora na divulgação dos resultados. Então, ontem, durante a programação, nós estávamos muito impacientes aqui e os nossos telespectadores também, e nós ressaltamos esse aspecto durante toda a nossa cobertura e demorou muito. Inclusive, o G1 chegou a divulgar antes do TSE no seu site, em virtude desse problema. E aí teve até uma militante de rede social que fracassou no seu intento eleitoral, questionando como é que o G1 podia dar o resultado antes do TSE no seu site. Por uma questão muito simples, é porque essa pessoa precisa estudar, precisa conhecer como é que se faz isso. O TSE permite que as redes, as emissoras, façam a contabilidade dos votos, tendo um link direto com o conteúdo que é gerado através da apuração. Então, ele faz a apuração dos votos e os dados são disponibilizados para as emissoras que quiserem. Nós mesmos aqui da RDC chegamos a comentar com o TRS se era possível fazer isso, mas entendemos que o melhor era acompanhar o site do TSE. E acabamos não fazendo por uma opção. O G1, por ter uma estrutura infinitamente maior, né, da Globo, fazia isso e por isso eles divulgaram antes que o TSE. Mas mesmo assim com um atraso considerável. Então essa é a explicação. Nós vamos continuar na edição de hoje do nosso programa falando sobre o resultado das eleições aqui em Porto Alegre e também nas outras capitais, nas principais capitais do país. Nós vamos começar, obviamente, falando de Porto Alegre. E para falar sobre este assunto, sobre a questão dos votos que acabaram sendo anulados e do não comparecimento dos eleitores nas urnas, eu tenho o prazer de receber o meu colega de RDC TV, o comentarista político, jornalista Armando Burti, que está aqui comigo no estúdio. Armando, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os que nos acompanham. Vamos, nesse dia de ressaca eleitoral, comentar sobre vários aspectos
incluindo o que aconteceu na contagem, tiveram que consertar a turbina em pleno voo, justamente no momento em que nós estávamos, nós brasileiros, nos vangloriando na comparação com o processo de apuração e divulgação dos votos na eleição presidencial dos Estados Unidos. No mínimo, esta alteração que centralizou os votos no Tribunal Superior Eleitoral, esse processo deveria ter sido submetido a um teste. E tudo indica que o teste não aconteceu. E a consequência foi essa, que inclusive escancarou uma debilidade do sistema e também suscitou em alguns a dúvida se o nosso sistema é verdadeiramente seguro. Eu continuo acreditando no voto eletrônico, porque ele foi resultado de uma longa pesquisa no nosso país, que tem uma tecnologia muito avançada, e no estabelecimento da comparação com o que ocorria antes, com a cédula, com a urna de lona, com a contagem manual. Então, foi uma evolução inquestionável, mas que tropeçou no episódio de ontem que não pode se repetir sob hipótese alguma, Guilherme. É isso aí. Nós vamos falar mais a fundo sobre isso, sobre os resultados. Eu gostaria de cumprimentar o meu querido amigo Alexandre Borges, analista político, escritor contratado da editora Record, meu colega na Gazeta do Povo, que também tem feito o acompanhamento para a Gazeta dos números das pesquisas e também das análises que o nosso programa se dedica a fazer. E vamos aqui tentar entrar em contato com ele. Parece que daqui a pouco deve entrar a voz do Alexandre. Vamos fazer o seguinte, Armando, antes do Alexandre entrar, eu queria só continuar aqui falando sobre esse aspecto da questão da apuração. A gente viu ontem, claro, um receio muito grande em relação ao trabalho executado em relação ao TSE, porque foram uma série de erros, né? Não foi apenas um erro na hora da totalização dos votos. Durante o dia inteiro, nós noticiamos aqui o problema relativo ao e-digital, o e-título, que muita gente tentou acessar para ir votar e não funcionou também, né? Então, uma série de erros ao longo do dia do TSE. E o problema, como tu bem apontaste, é esse. Eu confio na responsabilidade do TSE de fazer um processo correto de apuração de votos, mas está longe de ser aquele padrão de qualidade técnica que muitos integrantes do TSE abordam nas suas manifestações, às vezes até com um certo grau de arrogância, né? As debilidades ontem ficaram muito claras e eu acredito que no momento em que nós estamos no país, em que parte dos atores políticos descredenciam o sistema de apuração brasileiro, isso dá verossimilhança a esse discurso e joga descrédito sobre a instituição do TSE. E a gente tem que lembrar que nesse mesmo dia houve uma tentativa de ataque hacker ao TSE. Então, você, na cabeça do cidadão comum, você tem o ataque hacker, você tem o problema do e-título, e você depois tem a questão da totalização dos votos. É muito problema e erro acumulado. Isso gera, por parte do eleitor comum, aquela dúvida que pode ser, inclusive, trabalhada de forma narrativa por quem quer, de forma mal intencionada, desacreditar o resultado da eleição. Concordas comigo antes de passar para o Alexandre? Eu concordo plenamente e acredito que a justiça eleitoral brasileira não vai descansar. Não tem férias, não tem paralisação de trabalho, descanso. Enquanto esse problema não for resolvido, eles têm que trabalhar 24 horas por dia para explicar como é que é o sistema de blindagem para evitar uma invasão de piratas e como é que se processa em uma próxima eleição, que será a eleição de 2022, com a centralização, se ela vai ser mantida ou não. Porque a eleição do dia 29, ela vai se circunscrever a um número muito reduzido de municípios, e aí sim a centralização, acredita-se que não terá problema.
mas a segurança absoluta para a eleição geral de 2022, que vai apontar a escolha de presidente da República, governadores, senadores, deputados estaduais e deputados federais, que é muito mais complexa do que a escolha de prefeitos e vereadores, essa precisa ter uma super garantia de segurança, mas muito antes das eleições. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais demorar a explicação detalhada, a comprovação da segurança, mais incerteza terão os brasileiros em relação a esse sistema que até sábado era motivo de orgulho e que subitamente virou alvo de piadas, né? A ponte veio abaixo. Muito bem. Vamos agora falar com Alexandre Borges, colunista da Gazeta do Povo, meu querido amigo, que, aliás, eu tinha convidado para participar ontem, mas acabou não se concretizando, inclusive, né, pelo atrasado do resultado. De qualquer modo, foi convidado para participar hoje nessa continuidade da análise do resultado das eleições. Alexandre, muito bem-vindo aqui ao Cruzando de novo, prazer falar com o amigo. Eu que agradeço, o prazer é meu, uma gentileza e um grande abraço a você, a todos na mesa e aos seus ouvintes. Estamos aqui à disposição para conversar sobre essa eleição aí tão significativa. Muito bem, Alexandre, eu queria as tuas impressões sobre esse problema em relação ao TSE. Nós estamos diante de um cenário em que muitas notícias falsas são espalhadas sobre a possibilidade de haver fraudes no sistema eleitoral brasileiro, que nunca foram comprovadas. Mas há uma narrativa que ganhou muita força nas últimas eleições, principalmente na última eleição, por parte de um setor político radicalizado, querendo colocar em dúvida o processo. Esse tipo de situação que nós vimos ontem gera dúvida nas pessoas. Muitas vieram questionar, a mim pelo menos, e dá verossimilhança a esses que colocam em xeque ou colocam em dúvida o sistema que foi criado no Brasil. Como é que tu avalia isso? Bom, para começar, foi o próprio presidente da República, né? Vamos lembrar que naquele fatídico 9 de março, ele estava nos Estados Unidos, naquela viagem que depois ele voltou com o avião inteiro infectado de coronavírus, e naquela viagem, 9 de março, ele falou num palco internacional que as eleições brasileiras não eram confiáveis, que as urnas não eram confiáveis, a eleição que ele ganhou, né? Então é uma daquelas coisas curiosas desse surrealismo que a gente está vivendo no Brasil, onde você tem o presidente da República reclamando uma eleição que ganhou, né? Enfim, é como se eu, que sou torcedor do Flamengo, fosse reclamar da arbitragem do jogo contra o River, que meu time ganhou e a gente foi campeão. Aí eu ficasse reclamando, entendeu? Aquele momento surreal que a gente está vivendo. E nós vivemos essa história de ser outsider, de ser o candidato fora do establishment, esse bando de termo cafona que tem sido usado aí à torta e à direito, ele vem dentro de uma tradição de uma desconfiança a tudo que seja relativo a governo, que seja relativo ao conhecimento, à ciência, à intelectualidade, à academia. E é aquele momento onde está tudo errado. Porque é claro que você não tem que confiar cegamente em nada, né? Existe um ceticismo, que é um ceticismo positivo, que é o ceticismo da fiscalização, né? Da transparência. Você tem que exigir dos órgãos públicos que eles sejam eficientes, que eles sejam competentes, que eles entreguem o que eles prometem, eles têm que ser transparentes e eles têm que ser fiscalizáveis pelos órgãos competentes e pela opinião pública, certo? Nesse sentido, esse ceticismo é um ceticismo positivo. O problema é que você tem, de um lado, algumas autoridades que são extremamente arrogantes. O próprio ministro Barroso não é exatamente a pessoa mais simpática do mundo, mais acessível do mundo, e ele tem uma certa empáfia na hora de colocar um problema, em vez de reconhecer humildemente que o TSE, sob a sua gestão, está apresentando o problema, ele fala com a mesma empáfia sempre e acaba jogando gasolina nessa fogueira de paranoias conspiratórias, onde
em vez de haver um diálogo maduro, onde o brasileiro exige transparência, ele tem direito de exigir, o brasileiro exige um processo de qualidade, exige um processo eficiente, o que ele tem direito de exigir, mas acaba virando aquelas paranoias, aquelas teorias de dinastia lá do WhatsApp, e do outro lado, a autoridade. Não se sentem muito compelidas a humildemente pedir desculpa para a população brasileira, dizer que erraram, fazer uma auditoria severa do procedimento e que vão evitar que isso aconteça. Então, é um episódio lamentável. Aliás, Alexandre, ainda mais considerando, como foi mencionado, acabou de transformar, os brasileiros transformaram o processo eleitoral americano numa pilhéria, numa grande gozação, o que eu acho justo também. O processo americano, ele tem problemas, mas me parece, minha leitura, é um efeito colateral e um preço a pagar pelo extremo federalismo americano. Né? Quer dizer, os Estados Unidos, eles levam o federalismo a sério. Então, cada estado tem independência, inclusive, para ditar as suas regras eleitorais. É um sistema imperfeito, mas é um sistema que, no geral, praticamente todos os outros assuntos, funciona muito bem. E funciona muito melhor do que um país com uma administração toda centralizada no poder do governo federal. O Brasil é um contra-exemplo de eficiência, muito por causa disso. Você tem esses ministérios enormes, tipo o MEC, o Ministério da Saúde, com verbas bilionárias, tentando controlar a saúde e a educação do país inteiro e, em geral, entregando resultados de baixíssima qualidade. Então, os países que levam o federalismo a sério, que levam o poder local, a municipalidade, entregam às autoridades locais, sob supervisão do governo federal, mas entregam mesmo de verdade, com independência, o poder de decisão e de gestão dos serviços mais importantes que tem consequentes para a vida, para a qualidade de vida do cidadão, como o serviço de educação, de saúde, segurança, transporte público. Normalmente os resultados são melhores quando administrados em nível local. Então, Guilherme, é o que a gente está vivendo. É uma pena. Claro que teve esse corte de verba também, teve essa tentativa de centralização, o que só reforça o ponto de que centralizar quase nunca é a solução. Deixa eu só, antes de passar para o Armando Burdi, Alex, mencionar aqui, tu falasse da empáfia do Barroso. Houve uma demora muito grande de apresentar, inclusive, justificativa para essa falha monstruosa do TSE ontem. Ficaram horas em silêncio absoluto e todo mundo na expectativa. O silêncio dá margem para que as pessoas façam os mais variados questionamentos. As teorias conspiratórias vão se somando quando você está em silêncio. A mente ociosa é a oficina do capeta, né? Exatamente. Armando Burdi. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Os que contestam a credibilidade que deve ser dada à urna eletrônica, a esses eu pergunto, sim, Armando, qual é o melhor sistema? O que vocês sugerem? Sugerem que, junto à urna eletrônica, haja uma impressora em que fique registrado o nome do candidato da preferência de quem está votando. E quem garante que, por alguma manipulação, o nome que sai impresso não será um nome diferente daquele que fica registrado? Então, se a dúvida é tão grande, se a falta de credibilidade é tão grande, eu sempre pergunto, indago, insisto, mas então qual é o melhor sistema? Voltar à urna de lona? Olha, aqui em Porto Alegre, eu cheguei a acompanhar poucas, mas acompanhei no cais central do porto de Porto Alegre, a contagem manual, cédulas, bolinhos, e os fiscais se acotovelando para
ver o registro daqueles escrutinadores, e muitas vezes o registro dos boletins ocorria com lápis. Acabou a tinta e tal, dá um lápis aqui, lápis. E há relatos de que a borracha passou por cima de muito registro de lápis. Então, não dá, as pessoas resistem. E quando tem contas, quando o mercado financeiro todo, a começar pelas contas individuais, contas bancárias, todas elas estão registradas em um computador. Então, de vez em quando me dá a seguinte impressão: as pessoas que contestam, e há sites, e há comunicadores que são insistentes, denunciando, reafirmando, contestando o processo que decorre de um avanço tecnológico, e não existe sistema. Então é melhor não fazer eleição, porque se tudo é contestado, se nada serve... Alexandre. Sou eu. Tu ouviu aí a manifestação do Burdi? Sim, estou ouvindo. Perfeito. Então, tu concordas com isso? Quer dizer, é uma volta ao passado dinossáurico? Só para encerrar esse segmento de discussão. Quer dizer, essa negação da tecnologia em 2020 é uma coisa que é até complicada de discutir, né? Quer dizer, a gente vive num mundo que quase tudo é baseado em tecnologia, quer dizer, a medicina é quase agora, toda por tecnológica. Exemplo, só completando... A gente anda de avião. O que é um avião, senão um grande computador que voa? Então, se a pessoa desconfia de urna, por que anda de avião? Quer dizer, eu acho que eu não vejo nenhum problema nessa totalização feita em papel para depois uma checagem posterior. Mas o processo, no geral, o processo eletrônico, até que prove o contrário, tem se mostrado eficiente. Houve um problema no envio, na totalização, houve a demora realmente pela eficácia e por essa certa arrogância do TSE, comandado pelo ministro Luiz Eduardo Barroso, que não é exatamente a pessoa mais humilde do mundo, e eu espero que tenha servido de lição para que a gente tenha, da próxima vez, agora no segundo turno, bem no segundo turno aí, esses processos sejam revistos e a gente possa ter um processo mais rápido, mais eficiente, como tem sido nos anos anteriores. Armando. Há que se acrescentar, Alexandre, que a possibilidade do voto impresso, teclou, registrou no vídeo, esse voto impresso fatalmente vai dar origem a um mercado incomensurável de pessoas que vão comprovar com o papelzinho o nome e vão cobrar do candidato. Ou o candidato vai dizer: olha aqui, eu vou te dar a quantia X, agora a complementação só quando você apresentar. Então vai estabelecer-se um sistema de mercado do voto que é uma coisa inconcebível, né? Quando a Constituição estabelece que o voto é secreto, é soberano, a urna é indevassável. Posso dar um outro ponto aqui? Não sou desses que duvida da tecnologia, mas tem uma tecnologia, uma ferramenta tecnológica que encrenca com facilidade. É a impressora. Também. Se tem uma coisa que dá problema, é a impressora. E daí tu vai imprimir o voto. Imagina se na impressão do teu voto a impressora encrenca. Quem é que vai resolver o problema? Como é que vai ser impresso o voto? Quem é que vai lá olhar o papel que está saindo? Daí quando sair o papel ele vai ver o teu voto? É muito complicado de fazer isso, né? Bom, vamos fazer uma análise aí dos resultados da eleição, começando aqui por Porto Alegre. A Melanie Rupental pegou para nós lá do site do TSE os números. Eu queria a avaliação dos senhores em relação... Vamos começar aqui com a capital do Rio Grande do Sul. Porto Alegre está aí, então. Sebastião Melo terminou com 31,01%. Foram 200.280 votos. Manuela Dávila em segundo lugar, 29%, 187.262 votos. E eu vou pegar só o terceiro colocado, que é o atual prefeito, Nelson Marquesan Júnior, 21,07%, 136.063 votos. Nós tínhamos colocado na sexta-feira, no sábado, aliás, nós pegamos uma pesquisa do Instituto Métodos, e eu fiz o comparativo
da pesquisa com o resultado e ficou dentro da margem de erro. A Métodos do sábado acertou a pesquisa. E, bom, isso é o de menos, o que importa é o resultado em si. E eu gostaria da avaliação de vocês em relação ao desempenho dos candidatos. Me parece muito claro que o Melo, que foi vice-prefeito do Fortunati, foi o grande beneficiário pela transferência dos votos do Fortunati, que acabou desistindo na quarta-feira. Foi em cima, mas o fluxo de votos foi imediato e foi numa torrente e isso bombou a candidatura do Melo. E o Melo ultrapassou a Manuela Dávila, que até então liderava as pesquisas, e ela acabou ficando atrás. Eu acredito até que no embalo, pelo fato do Fortunati ter desistido, houve uma transferência de votos de outros candidatos que poderiam ser considerados candidatos mais à direita, naquilo que se chama de voto útil. Eu vou começar pelo Armando. Armando, a tua avaliação desse resultado agora com a cabeça fria no dia seguinte, day after. Eu acredito que os institutos erraram na arrancada, porque atribuíram à candidata Manuela um percentual muito alto. 40%? Muito alto. Claro que no dia que antecede a eleição, com essa mudança brusca, com a certeza de que haveria a transferência automática, a partir da declaração do próprio Fortunati, de que ele estava apoiando o Melo, no último dia é fácil acertar a pesquisa, mesmo que em algumas ocasiões até boca de urna erra, porque não tem metodologia, os pesquisadores são comprometidos com algumas chapas, essa história é muito antiga. Eu fiquei durante 10 anos, e vou repetir o que eu já disse nesse programa, eu fiquei acompanhando dia a dia de um centro de pesquisa, o Centro de Pesquisa Correio do Povo, que acertava até os décimos. Colegas jornalistas, amigos telefalavam São Paulo, Rio, Brasília. Mas como é que pode? Eu venho aqui ver como é que, com seriedade e com vistas ao estabelecimento da verdade, naquilo que a pesquisa pode mostrar, como é que se processa. Agora, de outros institutos nós não conhecemos, nem sabemos a metodologia e tal, vai para cá, tantos para cá, mas não tem eu não estou preconizando aqui controle nem censura, mas eu acredito que algum processo, alguma forma de participação de entidades representativas da sociedade, algum modo precisa ser encontrado para uma superconferência. Eu vou citar mais uma vez o Centro de Pesquisa Correio do Povo. A pesquisa era feita, em algumas circunstâncias, outros pesquisadores iam ao mesmo local fazer a checagem e, às vezes, voltavam com outro resultado. Acontece de tudo, são humanos que estão fazendo e as pessoas têm preferências, nem todas conseguem ficar isentas. Então, a consideração que eu faço é que os institutos porque muitos nem registraram e não foram divulgados, a divulgação só ocorre quando há o registro do resultado final no Tribunal Regional Eleitoral, com um número, a declaração do método utilizado. De qualquer modo, a disparada da candidata, o que mais me surpreendeu em todas as pesquisas foi a disparada e depois o recuo de Manuela nos índices. Por que terá recuado? Não tem motivo. É uma candidata com uma posição ideológica e partidária muito clara, a identificação se dá imediatamente, um público cativo. E por que houve esse recuo? É porque erraram. Vamos lá. Alexandre Borges, tua avaliação aí, Manuela Dávila e Melo. Manuela, que foi vice do Haddad na última eleição presidencial. Ela tem um grande recall, né? E parece que capturou todos os votos da esquerda, ou pelo menos a maior parte dos votos da esquerda aqui na capital do Rio Grande do Sul. Bom, eu acho que tem alguns pontos importantes a serem levantados. O primeiro, eu acho que realmente a candidatura do Sebastião Melo, ela foi desde o início subestimada. Eu não sou de Porto Alegre, né? Metade da minha vida eu morei no Rio, metade da minha vida eu morei em São Paulo, e são as duas cidades onde eu normalmente analisei mais as pesquisas. Então, Porto Alegre eu conheço e analiso a partir das informações
dos amigos, dos analistas locais, como, por exemplo, o Guilherme Macalossi, o Diego Casagrande e outros amigos que eu tenho em Porto Alegre. E os meus amigos já me avisavam lá atrás, lá em setembro, falaram: Alexandre, fica de olho no Sebastião Melo. O Sebastião Melo vai crescer, ele tem potencial de crescimento e ele não é essa carta fora do baralho que as pesquisas dizem. E os meus amigos estavam certos, né? Realmente ele chegou, inclusive, a esse surpreendente primeiro lugar. É claro que teve essa externalidade da diversidade de existência do Fortunato. A migração dos votos do Fortunato para ele é uma migração natural, porque o Sebastião Melo foi vice dele para a prefeitura, tem uma ligação histórica, então é uma migração, eu acredito, natural. Além do Sebastião Melo ser um candidato do MDB, que é um partido normalmente gregário, é um partido que abraça como uma grande frente diversas correntes ideológicas, é um partido que historicamente é bem votado em eleições municipais, estaduais, né? O MDB não é de fazer presidente, né? Mas em governadores, prefeitos, legislativo, o MDB costuma performar bem. Exatamente por ter esse leque aí mais aberto de possibilidades e de abarcar candidaturas de vários matizes ideológicos. O que é diferente de uma candidata comunista, de uma candidata do Partido Comunista do Brasil, que tem como bandeira a bandeira da União Soviética, vermelha, com a bandeira e foice amarela, que é uma coisa que é inacreditável, né? Uma coisa que eu não queria recorrer a isso, mas a gente justamente baniu os símbolos nazistas, mas a gente abraça símbolos comunistas da União Soviética, daquele regime monstruoso, genocida. Enfim, é uma coisa que, para uma discussão que um dia eu acho que a sociedade tem que ter seriamente. De qualquer jeito, em relação ao ponto das pesquisas, claro que a gente vê erros históricos das pesquisas, a gente vê como as pesquisas, ao longo do tempo, elas vão fazendo o que a gente pode chamar de uma conta de chegar, né? Quer dizer, elas vão se aproximando do resultado correto. Mas eu acho que também a gente não pode deixar de considerar que o eleitor muda de ideia, né? Quer dizer, às vezes, não é porque o candidato está bem ou mal lá 40 dias antes da pesquisa, e depois você confronta o resultado na urna, não quer dizer necessariamente que tenha errado ou tenha mentido. Às vezes, o eleitor realmente muda de ideia. E um exemplo clássico é o Celso Russomano em São Paulo. Né? Celso Russomano, há 3 eleições, ele parte da frente, né, 2012, 2016, 2020, ele parte em primeiro lugar, ele parte de uma posição relativamente confortável no primeiro lugar, e ele termina não chegando ao segundo turno, ele nunca chegou ao segundo turno, nem em 2012, nem em 2016, nem em 2020. Então, as pesquisas mentiam quando dava o Celso Russomano em vantagem, lá no começo, as 3 vezes. Eu quero crer que não. Eu acho que realmente ele vinha do recall de ser uma personalidade de televisão já há décadas, amigo que ele tem lá o seu programa de defesa do consumidor, enfim. Então, ele é um candidato, ele tem programas sociais, ele tem um programa que ficou muito conhecido em São Paulo, de distribuição de cadeiras de roda. Então, ele tem lá a periferia, ele tem lá o seu público assistencialista, mas ao longo da campanha, com declarações erradas, com declarações mal feitas, ele acaba perdendo essa popularidade e essas intenções de voto ao longo da campanha e vai derretendo até o primeiro turno. Então, eu queria fazer esse comentário, porque esse, por exemplo, é uma eleição que eu acompanhei nos institutos de pesquisa de perto. Então, toda pesquisa que saía, eu planejava, calculava variação, dava ali no meu Twitter e nas minhas redes sociais, informava, e eu acompanhei XP e PES,
Acompanhei, Paraná Pesquisas e os tradicionais Ibope e Datafolha. E, no geral, os resultados eram muito parecidos, né? E nós não vamos achar que os 4 institutos sentam numa mesa para combinar o resultado, né? Então, nessa eleição especificamente, os resultados não só entre os institutos se pareciam, como no final as surpresas estavam bem ou mal dentro da margem de erro. Não teve assim uma grande zebra de alguém que estava dando 5 pontos na pesquisa e deu 50 na urna, né? Quer dizer, você tem, por exemplo, o caso de Sebastião Melo, levemente atrás da Manuela na última pesquisa e levemente à frente, por exemplo, no resultado. Mas eu acho que isso é explicável dentro da margem de erro. No geral, eu ainda estou para fazer esse levantamento, mas eu acho que não foram, particularmente esse ano, não tiveram grandes erros, particularmente esse ano. É só um toque aqui em relação ainda à pesquisa que nós divulgamos com exclusividade, a do Métodos. A pesquisa do Métodos começou a ser feita na quinta-feira e ela teve um contratempo e acabou sendo concluída na sexta-feira à noite. Então, ela pegou uma parte da transferência dos votos do Fortunati para o Melo. Isso fica muito claro na pesquisa, porque ele subiu consideravelmente de uma pesquisa para outra e naquela pesquisa o Fortunati, que tinha um indicador de 10%, caiu para 2%. Então, essa transferência apareceu muito clara, mas essa transferência não estava concluída, porque ainda tinha o sábado pela frente. Quer dizer, e o fluxo de votos foi indo. E vai rápido, principalmente nas últimas 48 horas. Oi, Alexandre. Guilherme, se eu puder só te lembrar um episódio muito interessante que aconteceu na eleição presidencial de 2014. Não sei se você está me ouvindo. Tô, pode falar. Mas o pastor Everaldo, que era um candidato que tinha os votos evangélicos, ele chegou a 9, 10% de preferência de voto, até a queda do avião que acabou vitimando o candidato Eduardo Campos, pai do atual líder das pesquisas, João Campos, em Recife, e que na morte do Eduardo Campos, a Marina Silva, que era a vice da chapa, assumiu a vaga de candidato a presidente. E de uma pesquisa para outra, todos os votos evangélicos migraram do pastor Everaldo para a Marina Silva, e numa pesquisa o pastor Everaldo estava com 10 pontos, na outra estava com 1 ponto, e ele terminou na urna com 0,9. Então é uma externalidade, um candidato que morre, claro, uma tragédia, mas teve uma influência real na preferência do eleitor. Armando, a desistência do Fortunati foi uma bomba, né? Claro. Isso aí é inegável. Isso altera o curso de uma eleição, né? Sem precedentes, sem precedentes. Mas eu gostaria de perguntar ao Alexandre a sua opinião sobre o ressurgimento, o renascimento do DEM. Lembrando apenas um detalhe, no dia 10 de setembro de 2010, num comício do PT na cidade de Joinville, muito bom, chamada Manchester Catarinense, os catarinenses se orgulham muito e tem motivos para se orgulhar, dada a pujança, a grandeza de Joinville. Nesse discurso que reuniu 15 mil pessoas numa praça de Joinville, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em defesa da candidatura da presidente Dilma à reeleição, disse que o DEM deveria ser extirpado da política brasileira. E ontem nós vimos o DEM ganhar no primeiro turno a eleição à prefeitura de Florianópolis, de Curitiba, de Salvador e o Eduardo Paes, que hoje está no DEM, claro que vai se eleger concorrendo com Marcelo Crivella, é páreo corrido. Fora isso, o DEM praticamente dobrou o número de prefeituras no país. Tem a presidência do Senado, tem a presidência da Câmara dos Deputados, tem um ministério forte com o gaúcho Onyx Lorenzoni, no Ministério da Cidadania. Aquela previsão do ex-presidente Lula
Então deu com os burros na água. Aqui atribui esse ressurgimento forte do DEM. É o partido, são as administrações. Vai lá, Alex. Olha, eu agradeço demais, eu acho essa pergunta sensacional. Eu acho que talvez uma das mais importantes discussões sobre a eleição desse ano. Por quê? Porque, vamos lembrar, em 2018, quando houve a eleição do presidente Bolsonaro, os seus marqueteiros, estrategistas, a sua chamada ala ideológica, e depois alguns comentaristas e microfones alugados e essa imprensa governista que acabou sendo montada, eles ficaram repetindo esse mantra de que a única direita... um dos ideólogos do governo chegou a falar literalmente: não existe direita no Brasil, só existe Bolsonaro. Eu me lembro dessa frase dita por um ideólogo do governo: não existe direita no Brasil, só existe Bolsonaro. O que aconteceu? O DEM, que era um partido que tinha todas as credenciais para lutar por esse eleitorado de centro-direita, ele acabava virando, de certa forma, um puxadinho ali, uma linha auxiliar do PSDB, que é um partido de centro-esquerda, que é um partido social-democrata, que é um partido que os eleitores de centro-direita não se sentem confortáveis, né? Ninguém que se identifica com a centro-direita foca com prazer em candidatos do Cano, né? Mas o DEM acabou acreditando nessas análises, nesses estrategistas, nessa ideia de que, primeiro, o PSDB seria a única direita permitida no Brasil, né? E aí, quando o Bolsonaro rompe essa fantasia, esse factoide, e se elege presidente, de certa forma, ele passa para a classe política a ideia de que existe um eleitorado importante de direita no Brasil, e esse eleitorado estava desassistido, sem opções. E esse eleitorado estava tão desassistido que ele acabou votando no Jair Bolsonaro, que não necessariamente o eleitor de direita no Brasil é fã. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro não tem eleitor, mas será que o eleitorado dele é de 57 milhões de pessoas? Ou será que são 57 milhões de pessoas que estavam desesperadas para se livrar do PT, querendo uma opção de direita, e a única opção que eles viam como realmente colocada como direita para eles era a candidatura do Bolsonaro. E aí, se passamos a metade do mandato do presidente Bolsonaro concluído, você tem o brasileiro entendendo que ele não tem até agora entregue parte importante das suas promessas na economia, agora na gestão da pandemia, em processos de privatização, enfim, na manutenção e no fortalecimento da Lava Jato. A saída do Sérgio Moro, por exemplo, foi muito simbólica da maneira como a Lava Jato foi esvaziada nesse governo. A colocação de uma figura como Augusto Aras na PGR, a colocação de uma figura como Cássio Nunes Marques no STF. Enfim, você tem uma série de atitudes desse governo que passaram uma mensagem para o eleitor de centro-direita, o eleitor lavajatista, que ele não está bem representado no bolsonarismo. E aí, naturalmente, não existe espaço vazio em política, não existe vácuo em política. Então, esse eleitor, ele se mostrou em grande quantidade, esse eleitor mostrou que ele elege, que ele tem uma massa crítica grande, mas ele nem queria o Bolsonaro e nem queria voltar para a esquerda. Então, nesse caldo cultural, você tem uma excelente votação do DEM, que é o grande vitorioso, provavelmente vai terminar com o grande vitorioso
desse processo eleitoral, elegendo, como foi lembrado muito bem, capitães extremamente importantes. Você tem o PSD bem votado, que é o partido do Kassab, que é uma cria ali dos anos de São Paulo, mas que acabou indo um pouco mais para centro-direita. Teve uma votação histórica em Belo Horizonte com o Alexandre Calil, e o PSD tem se mostrado também uma força política importante. Então, existe claramente, o MDB tem boas votações, enfim. Em compensação, os partidos mais identificados com o bolsonarismo, eu diria o PSL, os Republicanos e o PRTB, tiveram votações pífias. Então, e também não foi por falta de candidato, né? O presidente Bolsonaro tinha um candidato claro em São Paulo, que era o Celso Russomano, e com fiasco. Tinha um candidato no Rio de Janeiro, que é o Marcelo Crivella, o atual prefeito, e uma liderança evangélica importantíssima no Brasil, e ele entrou ali no olho eletrônico, ele entrou no segundo turno, e tudo leva a crer que ele vai perder no segundo turno. Você tinha em Belo Horizonte o Bruno Engler, do PRTB, que era um rapaz de 23 anos, amigo pessoal dos filhos do Bolsonaro, o fundador do Direito a Minas. Quer dizer, mais bolsonarista, arminha, Deus, pátria e família, é impossível. E o Bruno Engler teve 10% dos votos, né? E era um candidato bolsonarismo raiz, puro e sofismado. Você tem em Recife a esquerda dominando, e você tem em Fortaleza o capitão Wagner, que já foi superado numericamente pelo Sarto, que é o pedetista da família Gomes, indicado e candidato apadrinhado pelos Gomes, e o Sarto pode acabar levando, eu acho que ele tem grande chance de levar, porque a terceira colocação foi a petista Luciane Lins, ex-prefeita da cidade, e o petista que votou na Luciane Lins, ele vai migrar para onde? Ele vai migrar para o candidato do Ciro Gomes ou ele vai migrar para o candidato do Bolsonaro? É mais provável que ele migre para o Sarto, para o candidato do Ciro Gomes. Então, nesse quadro aí que está se desenhando, o bolsonarismo diminui muito. Ou talvez ele volte para o tamanho que ele sempre teve, que é uma força política que existe no Brasil, mas é uma força política que tentou montar um partido político e teve 13 mil fichas de assinatura assinada. Entendeu? Então é um partido que talvez tenha feito muito barulho, principalmente nas redes sociais ao longo desses 2 anos, com uma minoria histérica, fanática, mas na hora do vamos ver, na hora do voto, na hora de assinar ficha para montar um partido, a gente vê que não é tanta gente assim. É muito mais barulho do que propriamente a massa crítica de eleitores do país. E agora, se a gente tinha uma dúvida disso, agora, com essa eleição municipal, nós estamos caminhando para ter certeza. Armando, ponto final do bloco, depois nós vamos para o intervalo. Alexandre, há um mistério nessa travada que o presidente deu para criar a Aliança pelo Brasil. O PROS, lembro bem, há 8, 10 anos, foi criado a partir da iniciativa de um vereador do interior de Goiás. Ele era síndico de um bloco residencial e tal. Ele conseguiu 500 mil assinaturas. Quando foi lançada, aí quando o presidente Bolsonaro rompe com o PSL e anuncia publicamente que vai criar a Aliança pelo Brasil, eu imaginei que no lugar de 500 mil assinaturas surgiriam 5 milhões de assinaturas. Essa puxada de freio de mão tem alguma coisa por trás, não é possível. E eu lhe pergunto, o senhor acredita que agora o presidente vai retomar ou ele vai chegar em 2022, já que é candidato declarado à reeleição, ele vai chegar sem ter um partido, sem estar filiado ao partido? Isso é impossível. Ele estava até de namorico com o PSL de novo, né? De novo, Eu vou pedir para o Alexandre responder no próximo bloco
E também nós vamos fazer um girinho rápido pelas capitais com os resultados. Nós falamos bastante de Porto Alegre, da questão eleitoral. Fica a resposta do Alexandre ao questionamento do Armando Burdi para o segundo bloco do Cruzando as Conversas. Nós estamos fazendo aqui um panorama eleitoral e eu já convido os nossos telespectadores a acompanharem as próximas edições, porque nós vamos focar nas eleições de forma permanente, com convidados eleitos e convidados que também concorreram e não se elegeram aqui, cada um fazendo a sua perspectiva em relação aos resultados que foram vistos. Ao longo dessa semana vamos trazer vereadores eleitos em Porto Alegre, prefeitos eleitos, candidatos que acabaram ficando de fora do segundo turno, então fiquem ligados aqui ao longo das próximas 2 semanas no Cruzando as Conversas. Voltamos na sequência com Alexandre Borges e Armando Burdi para o segundo bloco aqui do nosso programa. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa. Eu quero mandar um abraço para 2 queridos amigos que estão nos acompanhando aqui, o Gesael da Silva, lá de Passo Fundo, que foi meu colega no Locus Online, portal lá de Passo Fundo, que é o melhor portal de notícias. Já tive o prazer de escrever lá para o Locus de Passo Fundo. Um abraço para o Gesael, que já participou aqui do Cruzando, inclusive. E também para o meu queridíssimo amigo Paulo Cruz, professor, colega também na Gazeta do Povo, nos acompanha lá de São Paulo, Armando. Paulo Cruz é um craque e é um dos grandes especialistas na questão do racismo do Brasil. Ele tem um curso, Existe Racismo no Brasil, que eu recomendo a todo mundo que quer entender essa temática hoje, que é uma temática muito em voga no debate. Fica aí a recomendação para procurar aí nas redes sociais e nos sites. O curso do Paulo Cruz sobre racismo vale muito a pena. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Estou com Armando Burdi, jornalista, comentarista político da RDC TV, e também com Alexandre Borges, analista político, colunista da Gazeta do Povo e também escritor contratado da editora Record. Estamos falando sobre o panorama eleitoral. No último bloco, o Armando Burdi perguntou para o Alexandre sobre a questão da formação do partido do presidente Jair Bolsonaro. Alexandre, eu vou pedir para que tu responda, sendo, se possível, sintético, porque eu gostaria de fazer um giro pelas capitais antes de a gente encerrar e nós podemos aí ter tempo para falar a respeito. Então, respondendo aí a questão do Armando. Acho que o bolsonarismo está voltando a ter o tamanho que sempre teve. Eu acho que houve uma bolha em 2018, mas essa bolha está passando, né? Então, você tem, por exemplo, algumas coisas que são simbólicas. A gente falou dos prefeitos, mas, por exemplo, a ex-mulher do Bolsonaro, a Rogéria Bolsonaro, mãe do Flávio, mãe do Carlos, mãe do Eduardo, teve 600 votos para vereadora no Rio. Uma votação que no condomínio aqui do meu prédio talvez não elegesse o síndico, entendeu? A Val do Açaí, que concorreu como Val Bolsonaro, não se elegeu. A professora Paula Marisa, super identificada com o bolsonarismo, não se elegeu. Aqui de Canoas. O Leandro Lira, aí de Canoas. Uhum. O Leandro Lira, que foi um vereador muito bem votado no Partido Novo, ele abandonou o Partido Novo para virar quase que uma linha auxiliar do Carlos Bolsonaro, mudou de partido por republicanos, não se elegeu. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro... existe uma coerência, existe um padrão que a gente está enxergando na diminuição e nesse derretimento daquele bolsonarismo ideológico, vamos acabar com o comunismo chinês, vamos, enfim, aquela tríade integralista do Deus, pátria e família e tal. Quer dizer, eu acho que esse personagem, esse arquétipo, o brasileiro meio que cansou e percebeu que aquilo ali não é o suficiente ou não é adequado para se administrar um país.
Eu acho que o próprio presidente percebeu e ele fez um movimento parecido com o movimento do Lula em 2006. Ele está entregando um naco muito grande do governo ao Centrão. Quando ele entrega um naco enorme do governo ao Centrão, ele vai perder os ideológicos, ele vai perder uma parte da classe média e ele vai contar com programas assistencialistas. Só que o Brasil está completamente quebrado em termos fiscais, depois desse ano da pandemia, e o desequilíbrio fiscal, se não for consertado com medidas muito severas no ano que vem, nós vamos ter aumento de juros, nós vamos ter volta da inflação e nós vamos ter uma situação fiscal terrível. Então, o presidente se coloca na seguinte situação: ou ele vai para uma política ortodoxa para equilibrar as contas públicas, mas que vai gerar algum tipo de recessão, algum tipo de desemprego, e a popularidade dele vai a quase zero, ou que é o que a Margaret Thatcher, por exemplo, fez na Inglaterra e deu certo. Ela encarou, ela fez um ajuste importantíssimo que a Inglaterra precisava, ela amargou 2 anos de baixa popularidade, mas era a dama de ferro. Ela olhou para frente, era estadista, acreditava no que ela queria, no que ela pensava e venceu o desafio. Bem, eu não sei se o Bolsonaro faria a mesma coisa. Eu vejo ele entregando cada vez mais o governo ao Centrão e é capaz dele inclusive, enfiar o pé no acelerador de gasto público no ano que vem. Para não perder popularidade. Continuar com auxílios emergenciais, com programas assistencialistas, com algumas pedaladas fiscais que podem ser alteradas em legislação. Então, você me perdoa que eu acho que eu me estendi um pouquinho, mas eu acho que é uma questão importante. Eu acho que a partir do ano que vem nós podemos ter um governo ainda mais entregue ao Centrão e um outro ponto importante as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro estão chegando muito próximo dos filhos do presidente. E o presidente costuma reagir muito mal quando aparecem denúncias contra seus filhos. Quando a justiça, quando os investigadores, os promotores do Ministério Público apresentam indícios de prova e pedem investigações sobre seus filhos. Se realmente nós estamos trabalhando aqui com hipóteses, é claro que todo cidadão brasileiro tem o benefício da dúvida, o benefício constitucional da dúvida. Mas o Ministério Público do Rio de Janeiro tem mostrado indícios muito consistentes de problemas ali envolvendo o Queiroz, envolvendo Flávio Bolsonaro, envolvendo o gabinete do Carlos e tal. Então, eu não sei como essas investigações vão avançar, mas se elas realmente continuarem avançando e chegarem muito perto dos filhos do presidente, a gente sabe, eu acho que nós aqui sabemos que ele tem um temperamento explosivo e eu não vejo ele aceitando alguém, no limite, botando uma algema num filho dele. E aí vai saber o que vai acontecer com esse país. Muito bem. Vamos fazer um girinho pelas cidades mais importantes do país, as capitais. Algumas das capitais, só para a gente pontuar aqui, foi uma coisa que a gente não fez ontem, nós focamos diretamente no Rio Grande do Sul e hoje mesmo continuamos falando da capital aqui, começamos essa análise por Porto Alegre. Vamos trazer aqui alguns números rapidamente, depois um comentário geral do Armando e do Alexandre Borges a respeito. Vamos começar por Salvador. Salvador, que é a capital governada pelo ACM Neto. Melanie, coloca aí para nós na tela o resultado em Salvador. Salvador, o Bruno Reis, que é o candidato do DEM, fez impressionante 64,20% dos votos. 779.408 votos. É um resultado avassalador. E lembrando que o ACM Neto, nas 2 vezes que se elegeu prefeito de Salvador, ele conseguiu um resultado semelhante, né? Em segundo lugar, a Major Denise, do PT, com 18,86%. Em terceiro lugar, o pastor Sargento Isidório, do Avante, com 5,33%. Vamos pegar Belo Horizonte. Coloca para nós aí na tela, Melanie. Belo Horizonte, o Calil, reeleito, também com uma votação expressiva, né? 63,36%. Ele fez 784.307 votos. Calil, do PSD.
Em segundo lugar, Bruno Engler, que foi mencionado pelo Alexandre Borges anteriormente, fez 9,95% dos votos, 123.215 votos. Em terceiro lugar, o João Vitor Xavier, do Cidadania, fez 9,22% dos votos. Em Belo Horizonte, vamos pegar o Rio de Janeiro, que vai para o segundo turno. Rio de Janeiro, Eduardo Paes conseguiu uma votação expressiva de 37,01%. Eduardo Paes do DEM fez 974.804 votos. O Crivella, o atual prefeito, ficou em segundo lugar com 21,90% dos votos, 576.825 votos. Em terceiro lugar ficou a Marta Rocha, do PDT, com 11,30%, 297.751 votos. Comentários breves aí, Armando e Alexandre Borges. Armando Burdi. Chama atenção é o desempenho do PT em Belo Horizonte, 1,8 com o Nilmário Miranda, que é uma liderança reconhecida. O PT já governou Belo Horizonte. E Belo Horizonte é a capital em que o candidato que se apresentou em 2016 como o não político, o não apolítica, é um empresário, dirigente de um grande clube de futebol, ele se elegeu, está fazendo uma boa administração reconhecida. Eu leio 3 jornais por dia de Belo Horizonte, o Diário do Comércio, o Tempo e o Hoje em Dia. Tem editorias de política muito bem estruturadas e o PT foi um fracasso em Belo Horizonte. E a dona Benedita também, que já governou o Rio de Janeiro, portanto, o PT mal em São Paulo, mal em Belo Horizonte, mal em São Paulo, cidades que já governou e que não chegou sequer perto do segundo turno, da praia, né? Então, eu acho que essa análise, Alexandre, eu gostaria de ouvi-lo sobre a repercussão do desempenho. O PT vai no segundo turno em Vitória e mais uma capital do Nordeste. Que repercussão este mau resultado de ontem pode ter projetando a eleição presidencial aos governos dos estados em 2022? Vai lá, Alexandre. Bom, eu agradeço a pergunta, eu acho ela super importante. Eu vou começar por uma cidade que não foi nem citada, que foi São Paulo, que eu ia onde o candidato Gilmar Tato, eu citei, que é um candidato, também uma liderança petista importante, e teve menos voto que o Arthur Duval, que o Mamãe Falei, que é um youtuber, que é um jovem candidato, que foi eleito há 2 anos deputado estadual, mas o Arthur Duval, como uma candidatura quase independente a prefeito de São Paulo, ele teve quase 10% dos votos, foi um resultado absolutamente surpreendente e meritório. Eu queria aqui, inclusive, dar meus parabéns ao Arthur por uma belíssima campanha, sem uso de dinheiro público, uma campanha ali de rua, raiz, e conseguir mais votos que o Gilmar Tato, mais votos que o PT. Eu acho, no coração do PT, né, o que é São Paulo, né? Bom, vamos voltar aqui para o que vocês falaram em ordem. Salvador e Belo Horizonte, nós temos 2 casos onde o prefeito em Salvador fez o seu vice, o seu sucessor, e em Belo Horizonte o próprio prefeito se reelegeu. O que há de comum nos 2 casos, nessas 2 vitórias em primeiro turno? Você tem prefeitos muito bem avaliados. E a avaliação de bom ou ótimo do prefeito coincide com a votação ou do próprio prefeito, no caso de Belo Horizonte, ou no caso do vice em Salvador. Então, não tem mágica, né? Você tem o ACM Neto com 70%, 75% de popularidade, elegendo o seu vice com muita folga, e você tem o Alexandre Calil com 62%, se não me engano, de aprovação e 65% de voto, alguma coisa assim. Então, é muito próximo, né? Então, praticamente todo mundo, todo eleitor de Belo Horizonte que disse em pesquisa que considera o Alexandre Calil um prefeito bom ou ótimo, foi lá e votou nele, para que ele continuasse
a ser um prefeito bom ou ótimo. Então, não é um resultado surpreendente. O que vale aí a gente registrar é, por exemplo, no caso de Belo Horizonte, um dos concorrentes era um dos candidatos mais bolsonaristas do Brasil, que era o Bruno Engler, esse amigo pessoal da família, dos filhos, o fundador do movimento Direita Minas, enfim, e ele teve uma votação ali que parecia preço de promoção de mercado, né? R$ 9,95, né? Enquanto o Alexandre Calil teve uma votação consagradora e ganhou no primeiro turno. Então, o PT sai muito, muito pequeno dessa eleição e, se puder rapidamente dar a minha leitura do motivo, o motivo é que o Lula ele sequestrou o PT para as suas pautas particulares, que é basicamente chamar o impeachment da Dilma de golpe e se vingar da sua prisão e se vingar do Sérgio Moro. E isso não interessa ao eleitor brasileiro. Isso não é prioridade do Brasil, isso não é prioridade do eleitor brasileiro. Isso é um problema pessoal do Lula, seja lá com quem ele queira brigar. Ele quer brigar com o Sérgio Moro, ele quer brigar com o Deltan Dallagnol, ele quer brigar com a imagem e o legado da Lava Jato, ele quer brigar com o Eduardo Cunha, seja lá com quem ele acha que é o Michel Temer, com quem ele acha que é o culpado pelo que ele chama de golpe, né? que é o impeachment constitucional, perfeitamente legítimo da Dilma Rousseff, que perdeu seu mandato em 31 de agosto de 2016. O Lula, por fazer isso, ele afastou completamente o PT do eleitor. Ele tirou essa percepção do eleitor que o PT luta por ele. E esse eleitor de esquerda, esse eleitor que quer um político que diz que vai dar tudo de graça, que vai dar... Enfim, que se precisar quebrar o Estado, quebra, mas vai fazer estatais, vai dar emprego público para todo mundo, vai botar todo mundo em programa assistencial, vai aumentar imposto para tirar dinheiro de rico. Essa conversa toda que tem o seu público, que agrada aí uma parcela da população e uma parcela da elite, é bem que se diga, o PT abandonou essas bandeiras. Né? O Lula largou tudo isso para poder resolver as suas questões pessoais e como também não existe espaço vazio em política, em Porto Alegre, parte desse espaço foi ocupado pelo PCdoB com a Manuela, em outras partes do Brasil, ali no Ceará, por exemplo, ocupado pelo PDT, a Marta Rocha, no Rio, cirista, pedetista, teve uma boa votação e teve chances reais de superar o Marcelo Crivella e ir para o segundo turno. E o PSOL, que tem a maior bancada, elegeu 7 vereadores no Rio de Janeiro, de 51, tem a maior bancada dos vereadores. O Marcelo Freixo, na última eleição, foi ao segundo turno contra o Crivella em 2016. E o vereador mais votado do Rio nessa eleição foi o Chico Alencar, elegeu entre as 7 a viúva da Marielle Franco. E em São Paulo, emplacou o Guilherme Boulos no segundo turno. Então, existe um eleitor, da mesma maneira que existe um eleitor de direita que se sentiu mal representado pelo bolsonarismo e migrou basicamente para o DEM, mas um pouco para o PSD, um pouco para o MDB, um pouco para o PSDB. O PSDB elegeu muita gente, muita capital, e também botou muita gente em segundo turno, como, por exemplo, Bruno Covas, que pode ser, e tudo leva a crer que será o prefeito da maior cidade do Brasil. Então, o PSDB também não está feio na foto, mas, da mesma maneira que um eleitor conservador ou um eleitor mais nacionalista, nacional-populista, integralista, lavajatista, com a chamada moralidade udenista, né, lembrando a velha UDN, né, esse eleitor que se sentiu, depois de 2 anos órfão com o bolsonarismo, migrou para outro partido. Aconteceu a mesma coisa com o eleitor petista. Uma parte dos eleitores petistas, vendo o caso do Lula,
E essa falta de alinhamento do Lula com as verdadeiras pautas e necessidades e prioridades dos seus eleitores, ele perdeu uma parte considerável dos seus eleitores para outros partidos da esquerda que estão mostrando a equidade. Então, o eleitor de esquerda não, ele está lá, ele só está mudando de partido. Ele está indo para o PDT, ele está indo para o PSB, que deve eleger o prefeito de Recife. Então, o PDT pode fazer o prefeito de Fortaleza, o PSB pode fazer o prefeito de Recife, e se não fizer, quem faz é o PT, que é a Marília, mas quem está melhor colocado é o João Campos. Você tem a Manuela Dávila em Porto Alegre, então você tem um eleitor aí de esquerda que está ativo, que está votando, que está presente, que está fazendo bancadas aí grandes nas câmaras municipais e vem aí como uma força importante para 22. Agora, é o PT que vai estar à frente? Eu acho que está difícil, cada vez mais improvável que o PT lidere a esquerda em 2022. Muito bem. Só para a gente pontuar, porque nós já extravasamos o tempo aqui do segundo bloco, só trazer aqui os números da cidade de São Paulo e de Curitiba para encerrar, então. Nós já comentamos a respeito, então em São Paulo, vou pedir para a Melanie colocar para nós aí, São Paulo, Bruno Covas em primeiro lugar com 32,85%, 1.754.013 votos. Em segundo lugar, Guilherme Boulos com 20%, 20,24%, 1.080.736 votos. Em terceiro lugar ficou o Márcio França, do PSB, 13,64%, 728.441 votos. E aqui eu vou fazer a citação aos outros. O Celso Russomano, do Republicano, ficou com 10,50%, 560.666 votos. O Arthur Duval, do Mamãe Falei, 9,78%, 522.210 votos. E o Gilmar Tato, do PT, 8,65%, 461.666 votos. Vamos botar Curitiba. Curitiba, Rafael Greca. Oi. Guilherme. Vai, Alexandre. E lembre que em São Paulo, a Joyce Hasselmann, que teve 1 milhão de votos como deputada federal, foi líder do governo Bolsonaro, era uma figura conhecida do jornalismo, foi CBN, foi Veja, foi Jovem Pan, e teve uma votação pífia, né? Em 2 anos, ela simplesmente viu o seu eleitorado sumir. E, por fim, vamos botar Curitiba, que o Rafael Greca também teve uma votação consagradora, reeleito, 59,74%, 499.821 votos. Em segundo lugar, Goura, do PDT, 13,26%, 110.977 votos. Está aí, então. Alexandre Borges, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no Cruzando as Conversas. Eu que agradeço a gentileza de vocês. É sempre um prazer estar aqui, um programa de tanta qualidade, com uma audiência tão qualificada. É, para mim, uma grande honra, um prazer. Eu estou à disposição de vocês, sempre que vocês me convidarem. Um grande abraço. Então tá aí, Alexandre Borges, analista político, colunista da Gazeta do Povo, escritor contratado da Record, editora Record, a maior editora do Brasil, inclusive. Obrigado, Alexandre, pela participação. Armando Burdi, vamos pegar aqui, antes de a gente encerrar o bloco, falar rapidinho da ocupação das cadeiras na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu pedi para a produção fazer aqui como é que está a disposição dos partidos na Câmara. Vamos voltar para Porto Alegre rapidinho. Vamos botar no ar aí. Olha só que bonito. Ficou bonito, hein? PSOL, 4 cadeiras, PT, 4 cadeiras, PSDB, 4 cadeiras, aí PTB, MDB, 3 cadeiras, o Novo, o Republicanos, o PDT, o PCB e o Progressistas com 2 cadeiras cada um. Depois nós temos aí os demais partidos com 1 cadeira, são 6... 7, 8 partidos com 1 cadeira, bem pulverizada essa Câmara de Vereadores, né? Vai ser difícil para o Executivo compor uma maioria, né? Não, nem falo maioria, negociar com 17 partidos é muito... Primeiro, renovação.
Eu acho que, não que está nominalmente, mas há vereadores de muita qualidade, vereadoras que vão assumir. Mas com 17 bancadas, olha, vai ser muito difícil. O Executivo vai ter que negociar e negociar e negociar. Partidos tradicionais perderam vagas. O PMDB foi muito reduzido. Que historicamente o Progressistas perdeu, o PDT perdeu, o MDB perdeu, o PTB perdeu, que tinha a maior bancada. Então, o PSB perdeu uma vaga. Então, são circunstâncias... Essa pulverização vai estabelecer uma circunstância de dificuldades para quem assumir o Executivo para enfrentar os enormes desafios em todas as áreas que Porto Alegre tem. Transporte, educação, saúde, desafios imensos e tendo como pano de fundo uma situação deficitária. Ainda mais que muitos candidatos anunciaram e o vencedor, né, se não, mesmo que um dos que disputa o segundo turno não vier a cumprir, se não anunciou a redução do IPTU, será pressionado. De qualquer modo, a situação de dificuldades financeiras e crescentes da Prefeitura, que vem desde o primeiro déficit de 2004, são desafios brutais que vai exigir do Executivo medidas profundas e sensibilidade da Câmara para não inviabilizar a vida na cidade. Vamos colocar aí mais uma animação feita pela nossa produção, e daí com os nomes daqueles que foram eleitos. Vou colocar aí na tela. Então tá aí, ó. Além da discriminação por bancadas, nós temos os eleitos: Pedro Ruas, do PSOL, Felipe Camozato, do Novo, Comandante Nádia, do DEM, Matheus Gomes, do PSOL, José Freitas, do Republicanos, Roberto Robaina, do PSOL, Cacá Dávila, do PSDB, Mauro Pinheiro, do PL, Fernanda Bart, do PRTB, Moisés Barbosa, do PSDB, Dayana Santos, do PCdoB, foi a mais votada, se eu não me engano, ou não? A Karen Santos foi a mais votada. Karen Santos foi a mais votada. Ela era suplente, assumiu quando Fernanda Belchiona se elegeu deputada federal e agora deu uma disparada. Ferronato, do PSB. 8º mandato. Mariana Pimentel, do Novo. Cassiá Carpes, do Progressistas. Zagueirão. O César Schimmer, do MDB. Alvoni Medida, do Republicanos. Leonel Rádio, do PT. Mauro Zacher, do PDT. Laura Cito, do PT. Bruna Rodrigues, do PCdoB. Alexandre Bobadra, do PSL. Aldacir Olibone, do PT. Ramiro Rosário, do PSDB. Mônica Leal, do Progressistas. Cláudio Araújo, do PSD. Giovanni Bill, do PTB. Gilson Padeiro, do PSDB. Hamilton Sosmaier, do PTB. E Denir Sequim, do MDB. Lourdes Sprengler, do MDB. Faltou, acho que mais gente aí. Faltou a última coluna, que é a psicóloga Tanise Sabino, esposa do deputado estadual Elisandro Sabino, Márcio Binzeli, que se reelegeu, e Cláudio Janta, de Solidariedade, que é um... Está na tela, mas não está na minha folha. Não está na sua na minha folha não imprimiu, mas está ali, a última, então, lista. Armando, obrigado aí pela participação. E lembrando, esses vereadores todos eleitos vão ser convidados para o Cruzando. Amanhã nós vamos ter o Felipe Camozato e também nós vamos ter a Mariana Pimentel aqui. Eles vieram à tarde no portal, mas nós vamos, como nós estamos fazendo a cobertura das eleições em conjunto, eles vão vir aqui também no Cruzando as Conversas. Nós também teremos, já está agendado a participação na quinta-feira da Fernanda Bart e do ex-candidato a prefeito de Porto Alegre, atual vice-prefeito Gustavo Paim. E nós vamos ter ao longo das próximas edições... também a Mônica Leal vai estar participando na quinta-feira, a Mônica Leal. Então nós vamos convidar todos os que foram eleitos para virem aqui no nosso programa e a gente vai atualizando vocês. Armando, muito obrigado. Eu que agradeço pela gentileza do convite e a possibilidade de aprofundarmos temas tão
tão importantes para a vida de Porto Alegre, para a vida das capitais, com a esperança de que os eleitos passem a cumprir o papel que a população atribui a partir de 1º de janeiro. Vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência com o último bloco do Cruzando as Conversas. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. Vamos deixar João Carlos Silva para amanhã. Nós temos muita coisa para falar com o João, direto de Brasília. Tem que falar do TSE, tem que falar da pressão que o governo já está recebendo em relação à questão da sua fragilização após o resultado da eleição. Tem que falar do DEM. E como nós acabamos avançando muito a pauta com o Alexandre e com o Armando aqui, nós vamos fazer com que o João participe de uma forma mais calma e com mais tempo na edição de amanhã do nosso programa. Lembrando que nós vamos convidar aqui para o Cruzando as Conversas a partir de amanhã os vereadores e os candidatos que não foram para o segundo turno das eleições. Vamos ouvir quem participou do processo eleitoral, tendo vencido ou não tendo vencido. Então fiquem ligados nas próximas edições do Cruzando as Conversas ao longo das próximas 2 semanas. Tá bem? O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e de Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. Voltamos amanhã. Boa noite a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Portocolor.